objetivo dessa aula aqui é que vocês entendam a origem da astrologia. De onde a astrologia surgiu? De onde que ela veio, né? Primeiro, né, a astrologia, ela é um estudo milenar. É um negócio, papo aí de 5.000 anos antes de Cristo, e não tem aí exatamente uma data específica para quando, né, surgiu a astrologia, mas toda a base dela nasceu lá nos povos antigos, assim, muitos anos atrás, na Mesopotâmia. Até coloquei um mapa aí para vocês, que hoje aí é a região do Iraque, Irã, enfim, que é a base de toda a astrologia que a gente usa até hoje. E como que surgiu, né, a astrologia há 5.000 anos antes de Cristo atrás, né? Quando o homem ele começou a entender que ele precisava se alimentar, que ele precisava cultivar o alimento para ele comer, quando o homem começou a ser nômade, quando ele começou a se movimentar pelo espaço, onde ele não ficava só em um único lugar, né? Quando ele entendia que ele podia se movimentar, que ele podia ir para outros lugares, e quando ele chegava em outro lugar, ele precisava saber o que ele tinha que fazer para garantir a sua alimentação, para garantir o seu sustento e tudo mais. E aí, né, que ele começou a fazer as suas primeiras associações com a natureza. Então, quando a lua, né, até então o nome não era lua, mas até quando aquela coisa brilhante no sol estava cheia, eles tinham um tipo de colheita. Quando aquela lua desaparecia do céu, que então era a lua nova, eles tinham um outro tipo de colheita. Eles começaram a entender que, olhando para o céu, as referências que o céu traziam para eles impactavam nos resultados deles aqui na Terra. E foi quando eles começaram a fazer as suas primeiras expedições para compreender quais eram essas correlações entre o céu e a terra, muito com esse viés da agricultura mesmo, do que eles podiam cultivar naquele período. E aí eles começaram a entender que num determinado período de tempo eles tinham muito sol, num determinado período de tempo muito frio, num determinado outro período de tempo muitas flores, num outro período de tempo flores caindo, que aí as primeiras associações também com as estações do ano. Então, a origem da astrologia, dessa observação do céu, é o quanto que os movimentos celestes impactavam aqui na Terra, muito com essa necessidade primária de sobrevivência, de entender. Então, se eu sei que daqui determinado período vai entrar um período de muito frio, a gente precisa ter um lugar estruturado para se proteger. A gente precisa fazer outro tipo de colheita, outro tipo de agricultura, porque determinadas sementes morrem quando está muito frio, quando está inverno, quando está verão, é outro tipo de estrutura, e tudo isso muito baseado olhando realmente para o céu, né? Entendendo esses movimentos celestes. Além, né, de falar que a origem as tábuas das marés hoje em dia e desde antigamente se baseiam nos movimentos lunares, nos movimentos da lua. Então, quando a lua está cheia, a maré é impactada de um jeito, quando a lua está crescente, impactada de outro jeito. E aí foi quando, né, essas primeiras associações o homem ficava olhando para o céu, né? A Cláudia Lisboa, que é uma das minhas mestres, ela fala muito disso, né? O homem, né, é o único animal que olha para cima. A gente está sempre olhando para o céu. Todos os animais vão caçar, né, vão procurar o seu alimento olhando para baixo, procurando, né, olhando para frente. Nós somos as pessoas que olhamos para cima. A gente olhou para o céu, a gente começou a entender que céu é esse, que ciclos naturais são esses que a gente precisa entender para conseguir usufruir disso tudo na nossa vida, né? Para começar a trazer um movimento para a nossa vida. E aí, né, eu trouxe aqui para vocês, fiz até uma pesquisa para vocês aqui para trazer, porque eu falei, cara, eu preciso mostrar isso para eles, né? A astrologia, ela é tão antiga, que esse aqui é um dos primeiros registros em pedra dos primeiros movimentos celestiais que eram gravados em placas de argila. Os arqueólogos, né, nem encontraram todos esses catálogos, mas é um negócio do segundo milênio antes de Cristo, o quanto que aqui, inclusive essa tábua aqui, né, gente, não sei se é assim que fala, tá? Mas essa tábua aqui, ela é um catálogo de deuses celestiais gravados em placas de argila, já fazendo essas associações entre céu e terra. Então, gente, essa é uma descoberta, inclusive, dos povos babilônios, enfim, gente, é uma história, assim, muito incrível de
conexão da natureza, o quanto que o homem usava a natureza como parte dele e não abusava da natureza, como hoje em dia a gente vive, infelizmente. Então, era muito esse movimento de como que a astrologia ajuda a gente no entendimento dos ciclos naturais da vida. E aí, né, o homem está aqui na Terra, eu estou olhando para o céu, né, naquela época, 300 mil anos atrás, não tinha todos os recursos que a gente tem hoje. Então, o homem, ele construiu a astrologia olhando para o céu, como se ele fosse o centro e tudo que acontece no céu estivesse rodando em volta dele. Então, nós usamos hoje uma astrologia geocêntrica, né? Que a Terra é o centro, mas a gente sabe que a Terra não é o centro. O centro do nosso sistema solar é quem? O Sol. A gente que roda, né, em volta do Sol, todos os planetas eles rodam em volta do Sol, mas é importante saber que a astrologia ela é geocêntrica, ela tem a Terra como ponto de referência. Então, a gente daqui da Terra olha para cima. E aí, tendo, né, a Terra, tendo essa consciência que eu estou aqui, como ponto de referência, olhando para cima, começou-se a observar as conexões dos movimentos celestes e aí surge a primeira conquista da astrologia, que é a definição das estações do ano. Porque aí foram estabelecidas as estações do ano a partir do momento que a gente começou a observar o céu e entender quais ciclos naturais aconteciam na natureza, quais eram os impactos disso na natureza. E aí, né, meu povo, só para exemplificar um pouquinho, né? Para vocês entenderem toda essa origem da astrologia e como que hoje, né, isso tudo tem impacto na nossa vida ainda hoje, né? E cada vez mais entender esses movimentos é libertador, porque entender que a astrologia nasceu para a gente se conectar com o que é natural é começar a entender que o uso da astrologia precisa voltar para essa conexão com a natureza. E o que é essa volta de conexão com a natureza? A gente entender a nossa natureza humana. A gente entender que nós não estamos separados da natureza, que a natureza ela não está aqui para servir a gente. Nós somos parte da natureza. Então, entender essa natureza, entender esses movimentos é entender o nosso papel diante de tudo que acontece. Então, quando a gente fala, né, a rotação elíptica dos planetas, então eu trouxe aqui até esse exemplozinho para vocês, né? Não é a Terra que está no meio, é o Sol que está no meio. Então, o Sol no meio, todos os planetas rodando em volta do Sol, nesse movimento elíptico, que é um movimento oval. E aí, o que começou, qual foi também a primeira coisa que aconteceu astrologicamente para a definição das estações do ano? Então, começou a entender que quando a Terra estava aqui ou aqui, tinha exatamente o início de uma estação do ano. Então, quando começavam a cair as folhas, tinha o equinócio do outono. E aí a gente tem aqui, ó, quando nasciam as flores, o equinócio da primavera. Toda a astrologia ela é baseada nessa conexão com as 4 estações. Por que é equinócio? Equinócios são dias e noites iguais. Por quê? Quando a Terra está aqui, ou exatamente aqui, essa distância ela é igual. Então, os dias e as noites elas são iguais. A Terra está rodando, então vai ter a mesma quantidade de luz de dia, sem luz à noite. É exatamente esse movimento do equinócio. E aí entendeu-se que existem os solstícios. A gente tem o solstício de verão e a gente tem o solstício de inverno. Porque quando o Sol está posicionado aqui, o que acontece nessa distância aqui? Não é exatamente igual os dias e as noites. A gente tem noites maiores e dias menores. Isso acontece sempre nos solstícios. Então, e aí, né, nesse movimento de observação das estações do ano, começou-se a observar que quando a Terra se posicionava exatamente aqui no equinócio da primavera, o Sol ele iluminava um determinado conjunto de estrelas. E quando começou-se a estudar fortemente isso aí, gente, aí bota ano para frente, que a gente teve, né, a consciência das constelações, das estrelas, dos planetas, de tudo. Quando a Terra ela se posicionava aqui, ela iluminava o signo, a constelação de Áries. Quando a Terra se posicionava aqui, ela iluminava
parte da constelação de Câncer. Quando ela se posicionava aqui, ela iluminava parte da constelação de Libra. E a partir deste movimento de observação da Terra para cima, que criou-se os signos astrológicos. Eu vou dar mais um exemplo, né? Então, né, tudo que eu já trouxe para vocês até então, os estudos do céu, eles foram ganhando cada vez mais consistência, porque a partir da definição, né, das estações do ano, então, entendendo ali que a primavera no hemisfério norte se dava quando o espectro de luz iluminava parte da constelação de Áries, foi a partir disso que construiu-se o cinturão zodiacal, que são os 12 signos, a partir dessa conexão com as estações do ano. Então, foi até o que eu coloco aqui para vocês no material. Os 12 signos, eles foram definidos a partir do espectro do nosso posicionamento aqui na Terra, qual constelação o Sol iluminava naquele momento. E aí, a partir disso, nascem os 12 signos. Aqui eu trouxe para vocês, né, essa divisão. Essa aqui é uma referência, tá, do livro Conhecimento da Astrologia, manual completo da Ana Costa Ribeiro, que inclusive é uma astróloga de super confiança. Vocês podem super usar os materiais dela como referência. Aqui, esse foi o melhor desenho que eu consegui encontrar para vocês. A gente tem a Terra, né, nesse movimento geocêntrico. Então, a astrologia é a Terra no centro. Quando a Terra olha, né, aqui, ó, norte e sul, a gente tem aqui, ó, o Equador, né, a linha do Equador, e a gente tem a Terra aqui, né, que ela é até meio tombadinha, assim, ela não é exatamente vertical, né? Quando a Terra, olhando para o Sol, olhando, né, tendo o Sol como essa referência, quando ele iluminava a constelação de Áries, foi quando eles criaram o cinturão zodiacal que eu falei para vocês. Então, ó, nesse movimento, né, de rotação da Terra e dessa conexão com o Sol, a Terra ia vendo essas constelações sendo iluminadas. E a partir disso definiu-se o cinturão zodiacal dos 12 signos, que aí tem Áries, Touro, Gêmeos, e aí vai Câncer, todos os 12 signos, que a gente vai ter uma aula só para falar sobre os 12 signos. Ou seja, meu povo, os signos, o que aconteceu, né? Dividiu-se a abóboda celeste em 12 partes iguais, 30 graus cada uma, combinadas às associações do espectro de luz. Então, o que o Sol iluminava, qual parte de qual constelação era iluminada dentro desse cinturão zodiacal dividido em 30 graus. E aí que nascem os 12 signos, as 12 forças da astrologia, os 12 signos. Ou seja, gente, signo, astrologicamente falando, a partir de todos esses estudos, né, milenares, eles estão associados à iluminação da constelação no momento que nasce a conexão da astrologia com as estações do ano. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo mais virginiano para vocês, ou seja, né, a definição dos 12 signos, ele se deu a partir da divisão dessa abóboda celeste, né, desse cinturão zodiacal em 12 partes iguais de 30 graus, a partir do espectro de luz que era iluminado, combinado às 4 estações. Então, quando o Sol, né, se posicionava no início, quando era o primeiro dia da primavera, ele iluminava a constelação de Áries. Então, Áries é o primeiro signo do zodíaco e ele representa o início da primavera. E aí, na sequência iluminava Touro. Touro, ele está associado à estação primavera, mas ele representa o meio da primavera. Gêmeos, ele está conectado com a primavera, mas ele representa o final da primavera, porque logo na sequência a gente tem Câncer, que é o primeiro signo que representa o início do verão. E aí a gente tem Câncer, que representa o início do verão, Leão, o meio do verão, Virgem, o meio do verão, o final do verão. E aí a gente tem Libra, que representa o início do outono, Escorpião, o meio do outono, Sagitário, o final do outono, Capricórnio, o início do inverno, Aquário,
o meio do inverno, e Peixes, o final do inverno. O que a gente começa a daqui já conectar com o que a gente sabe de astrologia hoje, né? Muita gente fala assim, o signo de Aquário é coração de gelo. O povo nem sabe o que está falando, né? Porque muito antigamente, quais são os signos associados ao inverno? Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, essa associação é uma distorção da distorção da distorção da distorção da distorção que chega com o aquariano coração de gelo. Isso não tem nada a ver com a energia desse signo. Então, uma coisa que é super importante é vocês terem aí como parâmetro a partir de agora, signos são energias, porque o Sol, ele ilumina parte daquela constelação quando foi estruturada, os 12 signos, as 12 casas, tudo que a gente sabe até hoje. Só que signo não é constelação, existe uma diferença, e aí eu acho que até então já ficou claro, né, para vocês, mas eu quero reforçar isso aqui com vocês. Signo é diferente de constelação. Por quê? Existem as constelações dos 12 signos? Sim, existe. Existe a constelação de Áries, existe a constelação de Touro, Câncer, enfim. Os 12 signos têm as constelações, até porque, pelo que a gente entendeu, né, o Sol ele iluminou parte dessa constelação no momento que os signos foram criados. Mas, assim como existem essas 12 constelações, existem outras constelações que não são signos. Que, por exemplo, é o caso do Serpentário, né? Todo final de ano, gente, anota aí. Todo final de ano vem a história de que seu signo vai mudar, que vai entrar um 13º signo, que, meu Deus, meu signo vai mudar, meu signo agora é tal, não é mais tal, vou virar Serpentário. Gente, 13º signo não existe. O ponto aqui existe a constelação de Serpentário? Existe. Só que ela não faz parte do cinturão zodiacal dos 12 signos, porque signo não é constelação. Signo é uma representação simbólica do que os povos babilônios antigos estruturaram das suas experimentações empíricas. Então, o que é empírico? Da sua experiência na pele, na raça, dessas 12 forças na vida deles. E aí foi quando, inclusive, começou a juntar também com a mitologia grega, enfim, aí tem todo o desenvolvimento da astrologia. Então, a grande confusão que acontece, né, vai ter 13º signo, não vai ter, porque a constelação de Serpentário, ela fica ali entre, né, quando... E aí depois, né, com os estudos astronômicos, com todos os estudos, né, de aprofundamento tanto da astronomia quanto da astrologia, começou a ver que essa variação da Terra, em alguns determinados momentos, esse espectro de luz, ele iluminava também a constelação de Serpentário. Só que quando a astrologia ela foi estruturada, não foi levada em consideração esta constelação. Então, o seu signo ele nunca vai mudar, até que exista aí um movimento de mudança, né, da astrologia, que eu acho muito difícil de acontecer, porque essa é uma sabedoria milenária, algo que a gente traz, realmente a gente só busca essas conexões e começa a entender isso no nosso dia a dia. Porque, né, a gente entende que esse espectro de luz, no momento que a astrologia foi canalizada, no momento que a astrologia foi trazida como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta de orientação, de conexão com as nossas naturezas, esses são os 12 signos. Então, é muito importante a gente saber que signo é energia, signo, ele é representação simbólica, e a gente vai estudar os 12 signos aqui dentro dessas 4 aulas, né? Na nossa terceira aula a gente vai falar de cada um desses signos, da representação simbólica, de todas as energias deles, só que signo não é constelação. Então, gente, quando a gente fala assim, o Sol ele está no signo de Virgem, por exemplo, né? Não significa que ele está sob a constelação de Virgem, significa que o espectro de luz ilumina parte daquela constelação quando a astrologia foi estabelecida. Então, aí que entra também a grande diferença entre a astrologia e a astronomia. A astronomia, ela estuda os movimentos celestes como qual é o peso de um planeta, quando que vai ter um cometa, toda a parte
objetiva e concreta, né? Então, eu observo que a Terra está a 3 milhões de quilômetros de distância de tal planeta, a não sei quantos milhões de quilômetros de distância do Sol. Essa é a função da astronomia, né? Trazer essas explicações lógicas, matemáticas, concretas dos movimentos celestes. Então, inclusive, foi a partir da astronomia que entendeu-se a iluminação da constelação de Serpentário. Só que quando a astrologia... E o que é a astrologia? É a lógica empírica dos astros, é a interpretação dos astros. Tudo na astrologia, ela parte de uma experimentação empírica. Vocês vão ouvir eu falar muito essa palavra, porque, inclusive, uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos é: se faz sentir, faz sentido. Se eu sinto que aquela energia faz sentido para mim, aquela energia faz sentido para mim. Não vai ter alguém que vai dizer que aquilo não faz sentido porque sei lá o quê. Então, assim, a astrologia, ela passa muito pelo nosso campo do sentir. E aí que mora hoje um dos grandes desafios do uso da astrologia como ferramenta, porque as pessoas buscam por comprovações. E quando que a gente consegue comprovar concretamente os nossos sentimentos, as nossas sensações? Enfim, polêmica que eu vou trazer na aula de amanhã, tá? Astrologia é ciência, astrologia não é ciência. Isso eu quero falar com vocês amanhã, porque, cara, isso rende pra caramba. Mas, acima de tudo, é entender que o nascer dos signos, a astrologia, a origem da astrologia e a origem dos signos conectam a gente com a nossa natureza, com a natureza de estar na Terra, usando o céu como referência, entendendo que os impactos do céu têm impactos na nossa vida na Terra e como que a gente faz para se conectar com isso e não negar isso. De que forma a gente começa a usar a astrologia como uma ferramenta de autoconsciência, de autoobservação, de autoconsciência, que é exatamente o meu foco com o curso Astrologia Nova Era. Essa referência aqui, gente, é do hemisfério norte, até porque toda a base da astrologia ela vem do hemisfério norte. Então, quando é primavera lá, é outono aqui, tá? Mas a gente sempre vai seguir esse fluxo, até por conta de que eu já falei, né? Da questão dos hemisférios, enfim, e de toda a estrutura, né? Que foi baseada na astrologia. Então, a gente tem o signo de Áries representando o início da primavera no hemisfério norte, o touro no hemisfério norte. Tudo isso é com essa base de referência que é milenar. Não sou eu que estou dizendo, não é astrólogos dessa era que estão dizendo. É um estudo que aconteceu há muitos anos e é que a gente recebe isso, né? E a gente usa isso como nosso grande ponto de simbologia. Bom, e aí falando dos signos, né? O que são os signos? Como a gente já falou, né? Signos, eles são energias, eles tiveram a sua origem em conexão com a natureza. Então, a partir dessa conexão com a natureza, os signos, eles se subdividem em 3 classificações. Em energias yin e yang. Então, a gente tem os signos yin e a gente tem os signos yang. Yin, que é uma energia mais feminina, Yang, que é uma energia mais masculina. Então, quais são os signos Yin? São os signos dos elementos terra e água, que é Touro, Escorpião, Câncer, Capricórnio, Virgem e Peixes. E os signos Yang, que são os signos de ar e fogo, que é Áries, Libra, Gêmeos, Sagitário, Leão e Aquário. Além disso, os signos eles se classificam dentro dos 4 elementos e das 3 modalidades. Quais são os 4 elementos da natureza? Fogo, terra, ar e água. E as 3 modalidades, que são cardinal, fixo e mutável. O que são as 3 modalidades, gente? Cardinal, início das estações. Fixo, meio das estações. Mutável, o final das estações. Então, vocês lembram, né, que Áries é o início da primavera. Câncer é o início do verão. Libra é o início do outono. Capricórnio é o início do inverno. Leão é o meio... Calma aí, agora eu preciso olhar, porque até eu fico, ó, vou voltar aqui, ó. Leão é o meio do verão, Escorpião é o meio do outono, Aquário é o meio do inverno. Então, esses são os signos fixos. E os signos, eu vou voltar do começo, vou começar do começo, ó. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio são os signos cardinais, porque eles representam o início das suas estações, das respectivas estações. Touro, Leão, Escorpião e Aquário representam o meio das respectivas estações.
E Gêmeos, que são os signos fixos. E Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes são os signos mutáveis, que representam o final das estações. Então, quando a gente fala que das 3 modalidades, a gente tem os signos cardinais, que representam o início das estações, e os signos fixos, que representam o meio das estações, e mutável, que representa o final das estações. Por que é legal a gente já saber isso aqui de cara? Porque esses signos são energias, como que essas energias elas se manifestam no nosso dia a dia. Como que toda essa energia, como que a gente vai usar toda essa energia a nosso favor.